Olá, meu nome é Gislaine e eu vou começar a apresentar para vocês o nosso projeto computacional, que é o tradutor de sequências de DNA, RNA e proteínas. O nosso grupo é formado por mim, Gislaine Seregatti, pelo Renan Costa Marinho e também pelo Tiago Tavares de Santana. O objetivo do nosso programa é possibilitar a tradução de sequências de DNA, RNA ou proteínas para os seus respectivos predecessores ou produtos. Então eu traduzo de DNA para RNA, de RNA para proteína, DNA para proteína, RNA para DNA, proteína para RNA e de proteína para DNA. Agora eu vou apresentar a interface do nosso programa. Inicialmente, o usuário deve escolher um arquivo para a tradução em um diretório à sua escolha. Após isso, após a escolha do arquivo, aparecerá a sequência de DNA, RNA ou proteína nesta caixa. Em seguida, ele deve escolher o tipo de tradução que ele deseja. Após isso, ele poderá clicar no botão de traduzir e realizar a tradução da sequência que ele quer. Essa sequência já traduzida aparecerá nesta outra caixa e, caso ele deseje, poderá salvar em um diretório à sua escolha esta sequência também com o título que ele quiser. Esta caixa serve para armazenar os arquivos recentemente abertos, os arquivos que foram escolhidos para a tradução. Estrutura de dados. Os arquivos lidos são a sequência a ser traduzida, que é informado pelo usuário, e a lista de últimos arquivos lidos, que é o arquivo lastfilesused.txt. Gravados são o resultado da tradução, que é uma escolha do usuário, e a lista de últimos arquivos lidos também. Vetores, a gente utilizou um vetor de strings, que é o vetor filelist. Ele é declarado na função principal, por isso ele tem um escopo global. Armazena a lista de arquivos utilizados recentemente, lidos do arquivo lastfilesused.txt, e é utilizada também na gravação e exibição dessa lista posteriormente. A gente utilizou orientação objeto, então nós temos classes. A classe sequência possui as propriedades e os métodos, funções, necessárias para o processamento das sequências. Então elas têm a propriedade sequência origem, sequência saída e arquivo origem. Os métodos são ler arquivo, DNA to RNA, RNA to DNA, RNA to prot, proteína, prot to RNA, DNA to prot e prot to DNA. Tem também o método gravar saída. A classe tools, ela contém métodos que não estão diretamente relacionados com a tradução de sequências, mas ajudam na manipulação da interface ou de arquivos auxiliares. Ela tem os métodos getSelectedRadial, que me retorna o radial button que o usuário selecionou o tipo de tradução que ele quer fazer. Eu tenho a retrieveFilesList, que me traz a lista de arquivos que está armazenada no arquivo lastfilesused. Eu tenho addFileNameToList, que adiciona o nome do último arquivo aberto à lista de arquivos recentemente utilizados. E eu tenho a SaveRecentFilesList, que no final da execução do programa vai salvar os arquivos recentemente utilizados, a lista, em um arquivo. As variáveis. Sequência origem é uma string declarada na classe sequência e ela recebe o conteúdo do arquivo que o usuário abriu. A sequência saída também é uma string declarada na classe sequência e ela recebe o resultado da tradução. Arquivo origem, ela armazena o nome no disco do arquivo que o usuário abriu. As variáveis secundárias. A variável C é uma string e ela é utilizada para ler caractere por caractere ou uma sequência de 3 caracteres utilizados na tradução. I e J são índices para estrutura de repetição for. O S, ele recebe temporariamente as sequências que são produtos da tradução. Arquivo é uma variável que recebe um objeto do tipo arquivo para poder realizar a gravação do arquivo de saída. Caneta, ela recebe um objeto do tipo FileWriter, que possibilita a escrita dentro de um arquivo.
E FileName, ela armazena o nome e o endereço que o usuário escolheu para gravar o arquivo de saída. Agora eu vou apresentar as funções criadas no nosso programa, começando pela função void ler arquivo. Essa função ela não recebe nem retorna nada. Já a função DNA to RNA, ela recebe uma sequência, no caso um DNA, e retorna o RNA como uma string. As funções subsequentes fazem o mesmo, mas com entradas diferentes e, obviamente, a saída também diferente. Sendo o RNA, recebe o RNA e retorna o DNA, recebe o RNA e retorna a proteína, recebe a proteína e retorna o RNA, recebe o DNA e retorna a proteína, e recebe a proteína e retorna o DNA. Todos sempre como string. Continuando falando sobre funções, a função getSelectVideo, ela vai verificar qual operação que foi realizada. Vai pegar qual operação foi realizada e vai guardar dentro de uma string. A função retrieveFileList, ela vai pegar qual foi o endereço de entrada escolhido pelo usuário e vai salvar isso dentro de um vetor no formato de string. A função addFileNameToList, ela pega esse vetor que tem um endereço e joga dentro de um arquivo separado com esse endereço. E a função recentFileList, ela vai pegar esse arquivo que vai estar atualizado e vai salvar ele. O método RNA para proteína, ele pega uma sequência de RNA e converte para proteína. O método recebe uma string e com a ajuda desses dois auxiliares, ele faz uma sequência de 3 em 13 caracteres, comparando e convertendo automaticamente para a proteína. Depois ele retorna esse valor. Falando um pouquinho mais sobre os métodos, a gente vai mostrar um método com utilização de vetor, que é o método retrieveFilesList da classe Tools. Ele abre o arquivo interno lastFilesUsed, se ele existir, a partir da segunda execução do programa esse arquivo já vai existir. E desse arquivo ele carrega os valores lidos no campo tipo lista da interface. Para fazer a carga de mais de uma linha de texto nesse campo lista, nós utilizamos um vetor, que é a variável FileList, que foi declarada globalmente, é um vetor de strings, para armazenar essas entradas. Agora vamos fazer alguns exemplos para ver como é que funciona. Primeiro vamos fazer uma conversão de DNA para RNA. Vamos escolher um arquivo de DNA, abrir. Depois de abrir o arquivo, ele mostra a sequência. Escolhemos de DNA para RNA, que já está ticado, e clicamos em traduzir. A tradução será feita e automaticamente o arquivo que eu abri veio para cá para ficar na memória. Muito bem. Agora vamos fazer um exemplo de RNA para DNA. Eu vou abrir outro arquivo, RNA, abrir. Agora eu vou mudar, selecionar RNA para DNA e traduzir. Note que ele vai mudar. Ele mudou. Beleza, a conversão foi feita, o arquivo que eu abri foi salvo aqui, nos últimos arquivos abertos, RNA. E agora vamos fazer um DNA para proteína. Vamos abrir novamente o arquivo de DNA, que eu já tenho salvo. E mudar de DNA para proteína. Clicar em traduzir. Criamos a nossa proteína. Agora, para fazer o próximo exemplo, eu vou salvar esse exemplo. Eu vou salvar aqui e vou salvar como um nome exemplo proteína. Salvei. E nesse próximo exemplo, vamos abrir esse arquivo que eu salvei, que é o exemplo proteína, e converter ele para DNA, ou seja, vamos voltar então, de proteína para DNA. Então esse é o nosso projeto computacional, o tradutor de DNA, RNA e proteínas. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigada!